Aleluias. Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Joel, glória a Deus, capítulo de número 2. Deus tem algo de tremendo para nós nessa noite, meu. Deus vai falar para nós de uma forma que você vai entender as maravilhas do Senhor. E também da forma que nós devemos nos encontrar na volta do Senhor, em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Joel 2, 26. Que diz assim: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O tema de hoje da mensagem é exatamente esse: o meu povo jamais será envergonhado. Quer dizer, quem que é o povo de Deus? Nós jamais seremos envergonhados, aleluia, porque o nosso Senhor tem cuidado de nós. Então gostaria que a igreja prestasse a máxima atenção nessa mensagem, para os irmãos poderem entender essa passagem do livro de Joel. Irmãos, Joel significa Jeová é Deus. Jeová é Deus. Então Deus aqui, Deus sempre alerta o seu povo, mas para isso o povo precisa estar o quê? Estar na presença dele. O povo precisa de conserto, de comunhão com Deus. Esse livro de Joel, ele foi escrito aproximadamente 853 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, amados, aqui Joel vai narrar para o povo o que aconteceu com eles. Vamos pegar aqui um outro versículo para você entender. Joel capítulo 2, versículo 12. A gente já vai entrar na mensagem em nome de Jesus. Joel 2,12, amém? Que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Irmãos, quantas pessoas precisam passar por isso aqui, que Deus está orientando a igreja através do profeta Joel? Quantas pessoas? Joel aqui nesse livro, nesse primeiro capítulo, capítulo de número 1, ele fala de uma coisa que aconteceu, e no capítulo do número 2 ele fala do que há por vir, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Joel aqui, ele fala de uma passagem de gafanhotos que a gente já vai ler, sobre ali Judá e Jerusalém. Às vezes a Bíblia, conforme no livro de Apocalipse, usa muito de simbologia. Aqui ele usa o gafanhoto. Então tem interpretações literal e alegórica sobre esse capítulo. Tem uns que falam que eram exércitos que fizeram aquilo com o povo, aonde se encontrava Joel. E tem pessoas que falam literalmente que era gafanhotos. E aqui nessa passagem era literalmente gafanhotos. E a gente já vai ver isso. Então, amados, por quê? O profeta Joel ilustra dessa forma, para explicar ao povo o que acontece quando as pessoas estão sem Deus, que não têm fé, que são incrédulas. Ali estava acontecendo o quê? Seca em Judá e em Jerusalém. Ainda vem
a praga dos gafanhotos. Ele vem em nuvens. Então, amados, ele jamais poderia estar profetizando algo que é comum naquela região. Por exemplo, em 1915 e 1928, aconteceu uma grande devastação na Palestina, através de gafanhotos. Então já era uma coisa normal naquele lugar. Mas o povo sem Deus, ele não tem proteção. O povo sem Deus não tem sabedoria para armazenar comida, estocar comida, guardar água, porque houve seca naquela região. Então, amados, vamos então entrar na mensagem, já que você já sabe que é gafanhoto, mesmo não era exército inimigo, mas era gafanhotos. E o povo não estava preparado. E aqui também pode ser o juízo de Deus, que os gafanhotos vieram violentamente em cima da terra de Judá e de Jerusalém. Joel, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Glória a Deus. Nós estamos aqui para aprender dentro da palavra de Deus, amém? Joel, capítulo 1, vamos ler do 1 até o 4, amém? Então vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando aqui de três diferentes tipos de gafanhotos. Então, nós estamos falando aqui do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Irmãos, o profeta Joel, ele estava falando literalmente dessa invasão, e naquele dia ainda havia seca ainda, em Judá e em Jerusalém. Quer dizer, e alimentação, onde baixou ali aquela nuvem de gafanhoto, acabou com a alimentação também do povo naquela época. O profeta, ele usa uma tragédia natural de acontecer, que são insetos. Uma praga de gafanhoto para ensinar as pessoas como elas se sentirão indefesas se não arrependerem antes que chegue o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, amados, aonde os iníquos serão julgados. Quer dizer, o dia do Senhor ainda será pior do que aquilo que eles estavam passando. A amada igreja está entendendo? Então, vamos já mostrar aqui. Até lá, muitas coisas iriam acontecer. E poderiam também continuar pegando eles despreparados, fora da presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem ter um tempo para Deus. Deus tem todo o tempo do mundo para qualquer um de nós aqui. Mas às vezes a gente não tem um segundo, um minutinho para Deus. Parece que vai fazer falta para a nossa vida, e Deus tem todo o tempo para cuidar de nós, aleluia. Irmãos, haverá muita destruição vegetal, atmosférica e humana. Aonde tem guerra acontece isso, destruição vegetal, que mexe na vegetação, mexe no ar e mexe na humanidade. Muitas pessoas mutiladas, muitas pessoas morrem. E a gente pode verificar que ele começa a falar sobre isso. Joel 1,6, versículo 6 agora aí. Porque veio um povo, agora já não é gafanhoto, agora é o povo, que já está profetizando coisas vindouras. Porque veio um povo contra a minha terra. Qual que é a terra dele? Jerusalém ali. Então veio contra mim, contra a minha terra,
veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Quer dizer, são guerras, destruição, mortes, destruição da vegetação, do ar. Joel alerta também os ébrios. Quem é ébrios? Pessoas bêbadas, pessoas que estão alcoolizadas, pessoas que estão despreparadas, pessoas que estão praticamente sonolentas. Joel capítulo 1, versículo 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. O vinho será tirado da vossa boca, porque não vai ter a plantação, a vide será destruída, o vinho não terá para eles, mas está mandando eles despertar para as coisas de Deus. Irmãos, a aproximação de Deus. Joel estava tentando mostrar para eles, através daquela parábola dos gafanhotos, mostrando aquilo que aconteceu, que eles estavam presenciando, o que os inimigos iriam acabar com eles de um jeito muito pior. Se eles continuassem daquela forma, ali foi que insetos, mas o inimigo vem e não fica só na vegetação, na lavoura não, né? Ele vai direto em cima das pessoas também. Irmãos, e ali tinha muitos inimigos também, que eram os fenícios, filisteus, indúmeos e os egípcios, mas não era isso que estava acontecendo naquele momento, mas poderia ainda acontecer, porque o gafanhoto ali, um inseto pegou eles desprevenidos. O profeta Jeremias também usou uma figura de linguagem para que o povo entendesse. Está lá em Jeremias, vou ler com o Jonathan, Jeremias capítulo 5, versículo 6, que diz assim: por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Está vendo, irmãos? Isso tudo é consequência do erro, do pecado, das falhas humanas e falta de Deus em suas vidas. A pessoa para o inimigo vem e destrói. Aqui está falando de inimigo, de pessoas, de gente, pessoa humana e o mundo espiritual. Então, amados, Jeremias fala justamente de um exército que viria de uma forma diferente para destruir o povo. Aqui é Jeremias. Mas aqui vou voltar no profeta Joel. Então o profeta Joel usa da figura do gafanhoto para mostrar como aconteceu aquela destruição. Aqui não fala, mas nós andamos estudando e são 11.500 mais ou menos espécies de gafanhotos que existem no mundo. 11.500 espécies de gafanhoto. Irmãos, as 4 piores espécies estiveram lá visitando e acabaram com aquela cidade, acabaram com aquela vegetação, que eles vêm em nuvens. Então vamos pegar aqui o primeiro estágio deles. Quem que veio? Veio o cortador, que nós lemos lá, né? O que deixou o gafanhoto, cortador comeu o migrador. Então foi o cortador que veio. O primeiro estágio foi o cortador. A larva, na vida dos insetos, se alimentam das folhas. Esse se alimentava das folhas. Ele vem numa nuvem praticamente com 10 bilhões de gafanhotos. E eles, rapidamente, nenhuma folha fica ali na lavoura. E como todas as folhas, 10 bilhões, um dia inteiro, eles acabam com a lavoura. Então, amados, isso aqui, a gente vê que o inimigo, ele é perigoso, ele trabalha sapatinho de algodão. Isso é a primeira leva que vem
de gafanhotos. A igreja aqui, vamos colocar a igreja aqui como lavoura. Então a igreja aqui, os primeiros passos da igreja rumo à saída da pessoa da presença de Deus é esse, né? É desânimo, é fraqueza, é falta de tempo, é defeito na igreja, é defeito na localização da igreja, é defeito nas pregações da igreja, é defeito no grupo de louvor da igreja. É o primeiro sintomas que a igreja sente, já começa a sentir para deixar a presença de Deus. Ela começa a colocar obstáculos para estar na casa de Deus. Ela começa a buscar, procurar obstáculos para afastar de Deus. O irmão não me cumprimentou, o irmão não sorriu para mim. Irmão, nós viemos aqui, não é para olhar a roupa de irmão, não é para conversar com o irmão, a gente pode cumprimentar, mas nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus. Aleluias! A gente fala com o irmão por educação, a gente fala com outro irmão que a gente também gosta dele ou gosta dela, mas nós viemos aqui para falar com o nosso Pai, escutar o nosso Pai falar conosco, aleluias! Aleluias! Então, amados, aí vem o segunda nuvem de gafanhoto, segundo estágio, é o migrador. 10 bilhões, eles comem mais de 20 toneladas de grãos por dia. Então, essa parte aqui, o outro comeu as folhas. Esse aqui vem alimento de brotos, né? De brotos, de flores e de grãos. Então, se tiver no broto, ele vai lá e come todos os brotos ali que tem na lavoura. Aí, se não tiver broto, já tiver a flor, ele come a flor. Se já tiver o grão, ele come o grão. Esse é o estágio do migrador. E ele sai dali e vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Irmãos, então a ponta dos galhos, brotos, flores, grãos, as folhas, o cortador já comeu, agora ficou essa parte. Ele vai lá, esse migrador, e come. Agora passando para a igreja, que é a lavoura. Os pastores que deveriam estar pregando a palavra de Deus em muitas igrejas, ficam negociando com a igreja, fazendo shows na igreja, e as pessoas entram vazias e saem piores ainda. Desinteresse total, falsas revelações, vendendo terreno no céu, que nem ele sabe se ele vai entrar lá. Eu já te falo que não vai, que está vendendo uma coisa que não é dele. Ele é um falso profeta. Então é isso que está acontecendo. Igrejas vazias, pessoas frias espiritualmente, pessoa que entra na igreja muda e sai calada, porque a igreja precisa falar para as pessoas lá fora o que Deus fez na vida dela, ou está fazendo na vida dela, que Deus ajuda, que Deus protege, que Deus guarda, que Ele é consolador, que Ele exorta, aquele que mantém a gente de pé. É preciso falar, a igreja precisa movimentar. Senhor Jesus Cristo, Ele fez muita coisa boa, milagre, ressuscitou pessoas, mas falou que a igreja faria coisas maiores do que a que Ele fez. Mas a igreja precisa falar. A igreja precisa falar. E tem muitas pessoas que falam de muitas coisas, menos da palavra de Deus. E talvez tem gente lá na sua casa, tem gente lá no seu emprego, né, no seu serviço, ou dentro do ônibus, precisando de uma palavra. E você não fala, achando que aquela pessoa vai achar ruim, eu não quero ouvir isso. Deus sempre vai te colocar no momento oportuno para você falar com aquela pessoa. Por exemplo, fica difícil, dá vontade de você entrar num bar agora, tem pessoas consumindo bebidas alcoólicas, e falar para aquela pessoa, no mundo espiritual ainda tem jeito, mas essa bebida aí que você está consumindo, isso vai te matar. O próprio remédio, que já é chamado de drogas, ele às vezes melhora uma coisa e piora outra coisa, ataca seus rins, ataca seu fígado, melhorou aquele problema, mas ataca outro, igual um antibiótico, ele resolve o problema da bactéria, mas afeta seus rins lá, um antialérgico. Então, imagine então a bebida alcoólica, toda vontade de sentar lá, mas alguém vai escutar a palavra de Deus lá no botequim?
onde pessoas muitos já estão alcoolizadas, eles vão te achar ruim, vão te xingar, vão tentar te bater lá. Mas sempre tem um momento oportuno de você, quando aquela pessoa te procura. Onde que é a sua igreja? Aonde você congrega? Que hora que começa o culto lá? Aí está na hora de você falar. Aí é a hora de você falar, porque veio você, então agora você pode falar. Porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então nós estamos vendo aqui que duas nuvens, né, de gafanhotos, uma aqui de cortador, a outra de migrador, ele destruíram praticamente a lavoura. Mas tem mais. Estou falando de duas, tem mais duas. Então, amados, aí esses pastores ficam aí, em vez de pregar a palavra de Deus, falar a verdade para o povo, mas eles ficam passando a mão na cabeça do povo, para que a igreja fique cheia, com 5, 10 mil pessoas, mas é uma igreja vazia, igreja morta, e ele vai prestar conta dessas pessoas depois ao Senhor, porque as pessoas estão achando que estão recebendo um alimento sólido, verdadeiro, mas não estão. É meia hora, 40 minutos de show e 10, 15 minutos de palavras, e às vezes uma palavra dele, nem é de Deus, é dele. Irmãos, claro que isso não é regra para todo mundo, tem igreja abençoada por ele, glória a Deus, aleluias. Terceiro estágio, devorador, locusta ou devorador, já não tem mais folhas a lavoura, nem ponta de galhos, flores nem brotos. O devorador, ele vem e ele come os galhos, as pontas do galho já não tem mais, aonde nasce ali o broto, a flor e dá o grão. Agora ele já come o quê? Os galhos. Aí só fica aquele toquinho lá no chão. Então ele passando para a igreja. Aí nesse caso são as pessoas desobedientes, pessoas infiéis ao Senhor, pessoas que acabam sendo destruídas, talvez por falta de palavra, famílias destruídas, pessoa entra nas drogas, prostituição, adultério, a pessoa nesse momento que já está no fundo do poço, é uma lavoura que já não produz mais nada, ela já tem nada para produzir, já não tem folha, já não tem ponta de galho, já não tem grão, já não tem flor, não tem grão, não dá nada mais, não tem mais nada praticamente, então ela já está lá no fundo do lamaçal. Quantas pessoas estão assim? Hoje eu vou naquela igreja, porque aquela igreja é perto de casa. Amanhã eu vou naquela igreja, porque aquela igreja é bonita, o som de lá é bonito, o conjunto de lá é maravilhoso, eu vou naquela igreja. Amanhã eu vou assistir um culto lá na cidade e tal, porque aquela cidade lá, é bom que eu já faça um passeio de uma vez e vou lá ouvir a palavra. E ela acaba entrando em portas que não tem nada a ver com Deus. É preciso você ir num lugar onde você sente a presença de Deus, aonde prega a palavra de Deus, aonde a palavra pode até te machucar, mas vai te mostrar a verdade, vai te mostrar que precisa de conserto naquela área da sua vida. O Senhor não precisa negociar com nós, não. Ele salva quem Ele quiser. Nós precisamos dEle, Ele não precisa de nós, não. Nós precisamos dEle. Então pessoas que estão tentando barganhar com Deus. Se eu for amanhã na igreja, o Senhor me dá um carro? Se eu for amanhã na igreja, o Senhor abre uma porta do emprego para mim? Se eu for amanhã na igreja, eu vou passar naquele concurso? Nem assim não. Irmãos, para começar, você pode não ter nada aqui, mas se você for uma pessoa que está na presença de Deus, porque a nossa cidade é celestial, aleluias. Se Deus quiser te dar aqui e te dar a vida eterna também, é com Ele. Independente de você ser rico, ser pobre, independente disso, o negócio é estar na presença de Deus, o negócio é ficar com Deus, o negócio é Deus, é com Ele que nós alcançamos as nossas vitórias, é com Ele que nós alcançamos fortalecimento para a nossa vida espiritual, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé, e Ele está aqui nessa noite te tocando, aleluias.
Porque o devorador tem tentado destruir você, colocando desânimo na sua vida, colocando você, às vezes, prostrada no chão, e você já não tem mais força para levantar, mas a mão de Deus é sobre você, aleluia. E ele começa a te puxar, ele vai te levantando, e você vai ficando novamente em pé, e agora você levanta mais forte, porque você sabe que lá embaixo é ruim, mas em cima é bom, porque o nosso Deus está em cima, aleluia. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Quarto estágio, então o devorador vem, já faz aquela bagunça. Quarto estágio, pulgão ou destruidor. A planta já não tem mais folhas, já não tem mais folhas, brotos, ponta de galho, e ele comeu o que sobrou. É o tiro de misericórdia. Quer dizer, ficou só aquele pedacinho, aquele toquinho lá enfiado na terra, ele vem o destruidor e acaba de corroer aquilo ali. É o tiro de misericórdia. Irmãos, agora a igreja representando aqui essa lavoura, nesse caso a pessoa está tão fraca, mas tão fraca, que praticamente ela já está com o pé lá no inferno, ela já está praticamente lá na condenação eterna. Essas pessoas não têm forças para reagir, não têm forças para buscar a presença de Deus. Só a misericórdia de Deus que tira essas pessoas por caminho que elas estão prontas para chegar, que é o destino final, que é o lago de fogo e enxofre. É o tiro de misericórdia. Então, aqui literalmente estão vendo que o sapatinho de algodão foi o cortador, o migrador, terceiro estágio, o devorador, e agora o destruidor, que vem acabar com o restante daquela pessoa. Irmãos, quantas pessoas você acha no mundo praticamente que estão nessa condição aqui, desse quarto estágio de demônios aqui, que estão lá no fundo do poço? Irmão, é mais de 70%. Mais de 70%. Umas você consegue ver nitidamente ela, porque ela está jogada na rua, morando debaixo de ponte, tem pessoa cristã, tem pessoa cheia do Espírito Santo debaixo de ponte, mas está com Deus. E tem pessoa lá, porque se deixou levar por lá, saiu da presença de Deus, está lá morando, lá naquele lugar. E tem pessoas também na alta sociedade, que também está nesse mesmo estágio, mas não aparenta ter essa dificuldade, porque tem dinheiro, mas na vida espiritual, no mundo espiritual, ela também está na mesma condição. Não tem Deus, não tem fé, não tem nada. Não tem nada. Mas você não consegue notar isso, porque você, com seus olhos carnais, você vê nela prosperidade. Agora, um rico entra no céu porque ele é rico? Deus precisa de dinheiro? Não precisa. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Tem que estar firme com o Senhor, aleluia. Então, amados, aqui só a misericórdia. Então a igreja aqui, quando ela chega nesse estágio, a pessoa está destruída. A igreja é uma igreja ineficaz. Se for um pregador de fora, aquele que vai falar a verdade, a palavra vai entrar no ouvido, sem outro que aquela pessoa, ela já foi danificada, sua mente já foi danificada, seu ouvido já foi danificado com besteiras, com apostasias, heresias, etc. Tem que ter cuidado. Você que está nos ouvindo aí pela rede social, cuidado. Você está com vontade de entrar para a presença de Deus, procura na igreja que prega a verdade. Pode doer em você, pode doer para a sua família, mas que prega a verdade, que prega a palavra de Deus, que você sinta a presença de Deus ao pisar na igreja, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, assim que os exércitos inimigos iriam chegar até o povo de Deus, se eles não voltassem para o Senhor. Assim que ia chegar, é igual chegou os gafanhotos, vem cada um de um jeito.
Vê cada um do jeito. Irmãos, o dia do Senhor será um dia difícil, de lamentações, assolação, em cima de um povo que é fraco espiritualmente. Vai ser um dia que muitas pessoas vão se lamentar. Assim, eu dividi, tinha uma igreja 5 metros da minha cola, parede com parede, mas eu nunca entrei lá e ainda zombava deles. E eles estavam certos. A igreja do lado da minha casa, 100 metros da minha casa, 2 quarteirões da minha casa, mas eu não ia porque eu queria ver meu futebol, eu queria fazer isso, queria fazer... Irmão, nada contra. Mas o tempo de Deus, você não pode ser negociado com futebol, com novela, com filme, não pode ser negociado. O domingo é do Senhor. Nós precisamos entender isso. Sem o Senhor nós não somos nada. Não somos nada. Irmãos, mas a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Então o povo aqui passou por esses problemas, o povo aqui passou por dificuldades, as pessoas estavam bêbadas, estavam sem a presença de Deus, e o gafanhoto chegou essa praga e deixou eles com seca e deixou eles com fome. E o profeta Joel estava mostrando para eles como é que eles estavam, porque o juízo de Deus. Porque quando você tem Deus na sua vida, se o inimigo está se aproximando de você, o Senhor, Ele entra com a proteção na sua vida, Ele entra com a proteção na sua casa, aleluia. Mas o povo estava desguarnecido, não tinha a muralha espiritual. Irmãos, quando nós olhamos para cada irmão aqui, nós podemos contemplar o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que possa mentir. E volta de cada irmão, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, aleluia. Os anjos do Senhor não estavam lá, nesse dia que o gafanhoto chegou, e eles estavam passando por dificuldades, estavam lá passando fome, na seca que já perdurava por alguns anos naquele lugar, por falta de Deus. Irmão, Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Lembra lá atrás de onde que Deus te tirou? E é onde você está hoje? Esperando a volta do Senhor, cheio do Espírito Santo, falando diferente, andando diferente, vestindo diferente. Ser uma pessoa bem vista pela sociedade, não financeiramente, mas espiritualmente. As pessoas falam, aquela pessoa é de Jesus, porque o brilho do Espírito Santo está no rosto dela, aleluia. Glória a Deus, isso que é importante, irmão. Quando a gente começa a pensar muito em riqueza, muito em ter as coisas, você esquece das coisas de Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de Deus, quando a igreja se une para escutar a palavra de Deus, você pode ter certeza, o inferno estremece. Estremece. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está aqui. Com certeza. Irmãos, Joel, capítulo 2, versículo 12. Nós lemos lá no começo. Mas o que o povo precisava fazer? Aí Joel começa a orientar o povo o que precisava fazer. Joel 2,12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Às vezes é preciso chorar, irmão. É você e Deus, é coisa pessoal sua e Deus é intransferível, conforme nós pregamos outro dia aqui. Você chega no cantinho, pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, pode ser no seu quarto, na sala, pode ser lá em cima da laje, no quartinho de bagunça, de ferramenta, você e Deus. E começa a conversar com o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de conserto, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor venha me socorrer nesse momento difícil, porque você tomar as suas próprias medidas, você tomar
vamos dizer assim, você partir para aquilo que você está pensando em fazer, você mesmo da sua própria cabeça, você vai fazer errado, meu irmão. Nós já passamos por isso, a gente sabe como é que é o negócio. Nós temos que tirar os problemas, nós temos que tirar as dificuldades da nossa mão e colocar nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus tem poder, nas mãos de Deus tem providências, nas mãos de Deus tem resultado, aleluias. Lá tem resultado, na nossa não tem, mas na de Deus tem. As mãos de Deus são poderosas, aleluias. Então, amados, ainda dá tempo. É isso que o profeta Joel estava falando, ainda dá tempo. Joel 2:1, glória a Deus, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, aleluia. Quer dizer, eles tinham passado por aquilo tudo, pelo gafanhoto, estava lá na seca, estava passando fome, mas ele estava preparando aqui, ó, isso não é nada não, o dia do Senhor vem, vai ser pior. É isso que ele está falando aqui já é o capítulo 2. Lá ele conta da tragédia dos gafanhotos, aqui ele já começa a mostrar como é que o povo tinha que proceder, o que o povo tinha que fazer. Arrepender dos pecados, tocar a trombeta e ficar firme com o Senhor. Então, amados, a gente precisava incomodar, né? Precisamos ficar firmes com o Senhor, ficar incomodado com as nossas atitudes erradas que a gente toma aí. Então, amados, precisamos ficar firmes com o Senhor. Joel 2:16 e 18, que diz assim, para você entender mais aí, ó: congregai. Então já está falando que nem em casa não, congregai. Congregai também está falando de congregação. Congregai o povo, santificai a congregação, seja santa, uma congregação santa, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento, quer dizer, local de intimidades, num quarto particular. Chorem o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à desonra, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então a igreja precisa consertar, porque senão vai vir a dificuldade, aí o povo vai perguntar: onde está o seu Deus? Você é um cidadão judeu, cadê o seu Deus? O Deus está lá, mas ele está na presença de Deus? É isso que ele está falando aqui. Ele está buscando a presença de Deus? Ele está andando conforme Deus ordena que a gente ande? Ele está seguindo os mandamentos do Senhor? Ele está dentro dos estatutos do Senhor? Então, amados, está falando aqui para converter dos seus maus caminhos. Irmãos, não é vergonha para ninguém se você não está de acordo com a presença de Deus, se até parece que você está de acordo com a vontade de Deus, para a igreja te vê sentando aí, glória, glória, aleluia, senta cantando isso aí. Você está bem vestido, está vestido decentemente quando é mulher, homem também, mas você sabe quem é você fora daqui da igreja, principalmente Deus, que os olhos dele estão em todo lugar. Então você sabe aonde você tem que melhorar. Tem gente que está aqui é muito bacana, mas não perdoa, não libera o perdão. Tem gente que está aqui tem muito bacana, mas não é levado ao arrependimento de alguma coisa errada que ele fez. Irmãos, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, a misericórdia dele é infinita, que se você fizer algo errado aqui, se você chegar na sua casa, você arrepender daquilo, pedir perdão ao Senhor, é automático se for de todo o coração. Mas que você não volte a fazer também a mesma coisa, para que não te suceda coisa pior, para que você não volte a entrar lá no deserto, que o deserto é tratamento de Deus. Então, amados, hoje tem muitas pessoas nessas condições, mas ainda tem tempo.
Tem pouco tempo, mas tem tempo. O tempo agora já encolheu. Antes era um espaço maior, mas agora já encolheu bem, porque o Senhor Jesus está voltando. Você está preparado? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida? Você tem perdoado? Você talvez quer que as pessoas te perdoem, mas às vezes você mesmo não libera o perdão. Irmãos, andar na presença de Deus não é fácil, não. Jesus falou: por causa do meu nome sereis odiados. Mas a gente tem que incomodar com as pessoas, não. A gente tem que ficar bem com Deus, aleluias. Nós temos que agradar a Deus, não ao homem. Mas tem pessoa que agrada o homem, mas não agrada a Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluias. O Senhor, Ele dá o acréscimo na nossa vida, Ele coloca o que nós precisamos na nossa vida. Aqui não estamos falando de acréscimo de carro. O carro é necessário para você? Dá para você ir trabalhar a pé? Dá. Então o carro não é necessário. Então não é necessário. Então o Senhor vai te dar o necessário, as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora Ele pode te dar o carro? Pode. Ele pode te dar uma casa na praia? Pode. Ele pode te dar uma fazenda? Pode. Ele é Deus. Mas essas coisas que está falando aqui, é o necessário para a nossa sobrevivência enquanto a gente estiver aqui neste mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem aqui. Nós nascemos aqui. É como uma criança que nasce na maternidade, mas depois ela vai para a sua casa. Nós nascemos aqui, mas depois nós vamos morar no céu, aleluias. Glória a Deus, é simples assim. Por que a criança nasceu na maternidade? Porque lá é o lugar que nasce, né? Às vezes nasce no caminho também, em casa, mas depois vai para a sua casa. Mas o povo de Deus, nós estamos aqui porque nós nascemos aqui, né, neste mundo. Mas nós não somos moradores aqui, nós somos moradores do céu. Ah, pastor, estou satisfeito, que graças a Deus estou firme caminhando para lá. Mas eu não sei se a minha esposa vai, não sei se meu marido vai, não sei se meus filhos vão. Irmãos, tem jeito, eles só não vão se eles não quiserem. A bênção é para todo mundo. Jesus, quando ele estava pendurado naquela cruz, ele não falou para o Pai, levantou os olhos do céu e falou assim: Pai, só aquelas pessoas que me aceitassem eu salvo eles, o restante eu mato a todo mundo. Ele falou assim? Não. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Isso estava incluindo os sacerdotes que ajudaram a condenar ele, incluindo Barrabás, que foi solto no lugar dele. Então, ele perdoa a todos nós. Mas é melhor que a gente precise ficar pedindo perdão ao Senhor toda hora. É bom a gente andar na presença dEle. Mas às vezes a gente não quer perder, a gente só quer ganhar. Tem muitas pessoas que estão passando dificuldade. Estão aqui as meninas que são solteiras, né? Minhas irmãs são solteiras aqui, então também tem irmão solteiro aqui, que estão passando dificuldade hoje por causa de quê? Foram lá escolher a esposa escolheu o marido. Aí quando você vai escolher com seus próprios olhos, você escolhe o quê? A bonitinha, é o olhinho verde, é corpão, é dentão bonito, é cabelão bonito. Aí depois ela não sabe fazer nem comida, ela não arruma casa, ela não penteia cabelo, e vice-versa. O homem não gosta de trabalhar, ele só gosta de ficar deitado lá queimando, e vai para a academia, vai fazer musculação, vai ficar fortão, para ela e para as outras também. Mas quem que escolheu? Ela! Porque quando ela começou a namorar, pode ser que ela encontre uma pessoa desse jeito? Pode. Uma mulher desse jeito e um homem desse jeito para cá? Pode. Mas vai naquele cantinho que nós falamos, vai lá no cantinho orar a Deus. Eu estou com a fulana de tal, gosto dela, ela é bonita, ou ele é bonito, ele é lindo, maravilhoso. Mas Senhor, é o homem que vai me amar por resto até a morte, que só a morte pode nos separar, ou até a volta do Senhor. Ela é a mulher que vai cuidar de mim se eu estiver doente, é ela. Conversa com Deus. Se não fosse, eu mostro que eu já, para mim não passar decepção, chorar o resto da vida, eu choro agora, tudo de uma vez, mas depois vou encontrar a pessoa correta. Não, a pessoa vai e vai de acordo com os seus olhos, com a sua vontade, até de beleza, até de corpão, depois fica chorando aí. Conforme diz aí o ditado na rua, levando cá no chifrão desse tamanho, se ele é bonito para ela, é bonito para as outras também. A receita
de ter um casamento abençoado, que casamento também te tira da presença de Deus. Tá, irmão? O marido não deixa você vir, talvez a esposa não deixa você vir da igreja. Ah, fica comigo, mas eu já estou com você a semana toda. Ah, não, mas domingo é dia de folga, que você ficasse comigo deitado aqui vendo. Não, eu quero lá no culto, depois eu volto, eu estou aqui. Não, eu quero que você fique hoje. Então, amados, aí depois fica levando cada um chifrão desse tamanho aí na cabeça aí, ó. Então, é melhor você chorar tudo agora, porque depois chorar o resto da vida. E fora as coisas que a gente está vendo acontecendo aí, o feminicídio, cada coisa está acontecendo por aí. Mas por causa de quê? Os olhos. Tem muitas pessoas frequentando congregações, né, ou igrejas monstruosas, grandes, por causa de quantidade de pessoas, por causa de poltrona reclinável. O diácono passa de serve um suco de laranja. Isso aqui é vitamina C também para você, né? Toma aí, vitamina C, né? Ar-condicionado, grandes estacionamentos para você pôr seu carro lá, o carro não fica na rua. Mas cadê a palavra? E a palavra de Deus, que não vem de jeito nenhum? Você está esperando a palavra para você encher o vaso, encher a botija, sair de lá confortável, cheio do Espírito Santo. Cadê a palavra? Não tem. Não tem, mas tem show. Tem as irmãs dançando para um lado, para o outro, lá 40 minutos. Agora vamos passar a palavra para o pastor fulano de tal. Boa noite, irmão, Pai seja convosco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, domingo que vem tem mais. Boa noite a todos, Pai seja convosco. Acabou o culto. Não, o Senhor já falou através dos louvores. Já fala, mas tem a palavra. Louvor é louvor, palavra é palavra. Palavra de Deus. Esse livro aqui, ele é aberto, é a palavra de Deus. É Deus falando. Glória a Deus. Irmãos, hoje tem muitas pessoas nessas condições, mas ainda tem tempo. Quando o povo anda com Deus, o que acontece? Joel 2:20. Vamos ver lá. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente o Senhor, aleluias. Está vendo? O irmão, minha irmã, o exército do mal não vai te alcançar, porque o nosso Deus, Ele é a nossa proteção, aleluias. Ele vai varrer o inimigo da nossa frente, aleluias. Irmãos, se for ver espiritualmente falando, nenhum de nós aqui nunca enfrentou uma batalha. Nunca enfrentou uma batalha. Nós vimos algo da batalha, alguma coisa que aconteceu na batalha, porque quem peleja por nós é o nosso Deus, aleluia. Porque qualquer problema que você estiver enfrentando, quem vai na frente é Ele. Eu passei por isso, por aquilo. Você passou por isso, por aquilo, porque o pior Deus já tinha feito, enfrentado por você. Porque sem Ele nós não somos nada. Irmão, quem te dá força, né? Ou forças, porque também pode ser mais tempo, de você ficar lá de acompanhante no hospital, e sem saber do resultado daquela cirurgia, ou daquele procedimento que está acontecendo lá dentro, ou daquele resultado que a pessoa foi buscar lá dentro, você está de acompanhante. Quem te dá força para ficar ali? Para te dar ansiedade, que te conforta, te consola o seu coração, né? Tira todo o pensamento ruim da sua mente. O Espírito Santo, Deus que está ali. Senão você não aguenta ficar de acompanhante. Ele não fala assim, eu só fico se fulano for comigo sozinho, eu não aguento essa situação não. Irmãos, nós estamos falando aqui coisa séria. Tem gente que não aguenta ir no cemitério, ver o ente querido que partiu, falando, não dá para mim cemitério, não dá para mim não. Tem gente que vai, parece que nada aconteceu. Tem gente que vai, fica perto do caixão. Tem gente que vai, abraça o caixão. Tem gente que vai, desmaia lá quando vê a pessoa no caixão. Cada um tem uma estrutura. E nós não podemos julgar a pessoa, mas cada um é um jeito. Nem os dedos das mãos são iguais. Irmãos, então, nós precisamos ter o Senhor na nossa vida, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Mesmo que a cidade seja murada, cercada pelo muro de alvenaria, mas não tiver a presença de Deus ali dentro daquela cidade, é um muro que nada vai proteger se Deus não estiver guardando aquela cidade. Nada vai proteger. Irmãos, agora vamos passar para o mundo espiritual aqui também, nessa parte do gafanhoto. O lado espiritual tem também essas caças de demônio que a gente também pode considerar: o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, que também simbolizam verdadeiramente espíritos malignos na vida da pessoa. Espíritos malignos. Por exemplo, cada um ele vem destruindo o que o outro deixou. Cada um vem destruindo aquilo que o outro deixou. Então, mas com a nossa botija cheia, nem olhar para nós o diabo pode. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, nem olhar para você o diabo consegue olhar, porque ele é trevas, ele vive nas trevas, ele vive na escuridão, mas você é luz, aleluia, e o fogo do Espírito Santo está sobre você, aleluias. Então ele não consegue olhar para você, porque você é separada por Deus, você é ungida do Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluias. Então, não tem nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto estágio de demônio na sua vida, não. Mas tem sim o primeiro e o único, o princípio e o fim, que é o nosso Deus na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel para restituir tudo aquilo que nós perdemos. Joel também estava falando para eles lá, que tudo aquilo que consumiu o gafanhoto, que foi literalmente, está falando de gafanhoto, não está uma linguagem alegórica não, literalmente foi gafanhoto mesmo. O Senhor podia restituir para eles, mas de que forma? Desde que eles voltassem a andar com Deus, voltassem a estar nos caminhos do Senhor. Então, é preciso que a gente esteja sempre com o Senhor, para que a gente não venha passar por isso, começar do zero. A gente perde algumas coisas? Perde, mas o Senhor sempre dá em dobro. Às vezes você perde uma coisa material, mas você não perde a sua vida. Que vida que eu estou falando? É essa aqui? Não, essa aqui nós vamos partir. Eu estou falando a espiritual, a nossa salvação. Todos nós aqui vamos partir. Agora nós temos que ter certeza para onde a gente vai. Olhando assim, todo mundo está aqui na igreja, já está lá na glória, mas cada um sabe de si, e Deus sabe de todos. Deus sabe de todos. Talvez aquele irmão que você menos vê orando aqui dentro, talvez se fosse fazer uma chamada aqui, talvez aquele irmão é o primeiro da lista, para estar sentado lá. Vamos chamar o segundo, terceiro. Aquele irmão, talvez você vê ele pouco orando aqui, talvez ele ora, é um irmão de muita oração em casa. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas. E às vezes homens de Deus julgaram. Nós podemos lembrar aqui da passagem de Samuel chegando na casa de Jessé. Nós estamos falando de batalha que estava acontecendo, Israel contra os filisteus. Então, o que aconteceu? Ele estava precisando de um homem guerreiro, experimentado em guerra. Ele vai até na casa de Jessé, pai de Davi, e ele vê lá, aqueles homens grandão, é um desses aí, é esse, é aquele, não, é esse, não, é aquele ali também não. Aí, Deus falava, viva a voz com os profetas. Vira para Samuel, falou assim: Samuel, Deus não vê conforme vê o homem, não. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Tenta olhar para dentro da pessoa. Aí com certeza Samuel olhou para dentro e teve estupro. Não, esse aí não é homem de Deus, não. Tem mais algum filho aí? Tem mais algum filho aí? Tem.
Ele não estava nem sendo considerado filho, de tão fracote que ele era. Tem o Davizinho que está lá na lavoura, cuidando de ovelha, está lá no pasto. Mas aquilo lá não dá para nada não, não, chama ele. Na hora que Davi chegou na porta, é esse. Assim que o Senhor também fala para você, é você, aleluias. É você que vai orar, vai ser coluna de oração na sua casa. É você que vai orar para o marido, é você que vai orar para a esposa, é você que vai orar para a família. Eu escolhi você para orar, para levantar sua família em oração, é você. Você, por isso que às vezes você geme, você chora, porque às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, mas o tempo é de Deus, mas Deus escolheu você para orar para a sua família. E Deus está trabalhando no tempo certo. Deus vai agir na vida do marido, vai agir na vida da esposa, do vizinho talvez, que está ali perto te pedindo oração. Deus escolheu você, e você está carregando esse peso todo. Irmãos, os pastores também que estão nos ouvindo aí, pela rede social, irmão, o pastor leva a carga dele espiritual, todos nós temos nossa carga espiritual, leva a carga da família, leva a carga também espiritual da igreja, porque ele ora para ele, ora para a família, ora para a igreja, ora para o serviço dele, ora para a cidade, ora para o Brasil, ora para o mundo. Então, pastor, ele vai carregando aquela carga espiritual. Então nós temos que orar muito para o nosso pastor. Pastor não é o anjo da igreja. Você vê que lá em Apocalipse fala assim, ao anjo da igreja, Deus se dirige ao anjo da igreja. Mas o nosso pastor aqui, ele tem falado. Quem vem aqui de manhã já escutou ele falar, ouviu a pregação dele na rede social. Eu tenho orado ao Senhor para que nenhuma das pessoas que o Senhor, nenhuma das ovelhas que o Senhor colocou na minha mão, fique para trás, aleluia. De madrugada, e está lá orando. Então, amados, e nós também oramos lá em casa direto, para cada um de vocês. O dia que você não tiver a força para orar, irmão, que nunca falta esse dia, que você tenha a força para orar, você pode ter certeza, pastor Daniel, pastor Moisés, os outros pastores, cada irmão aqui tem orado por você também, que a gente sabe que tem dia difícil, tem dia que você não tem força para quase nada, mas o nosso Deus sempre fortalece, aleluia, ou usa alguém para orar para você, lá do outro lado da cidade, para orar para você, lá na sua casa. Irmãos, Jesus está voltando. Joel 2:25. E restituir-vos-ei anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Está lá. Então, amados, aqui, eles iriam perder tudo, mas foram orientados pelo profeta Joel a se arrependerem, para que eles pudessem ser restituídos. Irmão, nosso Deus jamais nos deixará ser envergonhados. Por mais que pessoas, talvez até da nossa família, fiquem torcendo, tomara que ela quebra a cara, tomara que ela não passe naquele concurso, tomara que ela não entre naquele emprego, tomara que ela se dê mal naquele lugar que ela vai, porque eu não posso ir lá naquela viagem, naquele passeio que ela foi, tomara que o carro dela quebra. Tem gente que ele faz até a oração contrária, porque você quebra a cara em algum lugar que você vai. Mas ele não sabe o tamanho do nosso Deus que tem nos protegido, aleluia. Você vai e volta, e você ainda fala assim, eu fui para lá e voltei, não aconteceu nada, porque o nosso Deus, o meu Deus, me guardou a estrada, guardou o carro, nós fomos abençoados lá ainda por outra família cristã que estava lá, nós oramos junto de noite, e foi uma benção aquele lugar. Isso é o inimigo, ele que se fica envergonhado, mas você não. Nós somos protegidos do Senhor, aleluias, glória a Deus. Irmãos, Elias estava ali, sozinho, entre aspas, e Deus, porque Deus é Espírito, mas Elias estava ali, ele contra 450 profetas de Baal, você já sabe da história, mas só para você lembrar o que Deus faz. Elias podia ser envergonhado, mas Elias tinha muita consciência e certeza que o nosso Deus estava ali e não ia deixar ele passar vergonha, e nem ser morto, porque se acontecesse o contrário lá, ele ia ser morto.
Ele falou, vamos levantar aqui, fazer aqui, preparar um banquete, né? Fizeram ali toda uma preparação, e ali um altar. E vamos orar. Aquele que o Deus mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali pode começar vocês, 450 homens. Às vezes você fica assustado que uma pessoa te jogou uma palavra de maldição, ou profetizou algo contra você, uma palavra de maldição, e você fala assim, será que isso vai me pegar? Não pega, irmão, não pega. Não pega, porque na sua frente, o nosso Deus está na sua frente, aleluia. Não pega, pode ficar tranquilo, não pega não, não pode. Estou falando que a pessoa pergunta a gente, que a mulher falou isso, eu estou com medo daquela palavra. Não pega, mas se você estiver bem com Deus, estiver buscando a presença de Deus, não pega. Você tem proteção total 24 horas por dia. Então, ele falou, pode orar vocês primeiro. Eles começaram a orar, começaram a se cortar. Aí, quem ficou envergonhado foi eles, que Elias começou assim, fala mais alto, talvez ele está dormindo. Fala mais alto, talvez ele foi viajar. Fala mais alto aí, grita, talvez ele está dormindo. E nada acontecia. Aí quando foi dando lá para o meio-dia, mais ou menos, ele falou, vamos acabar com isso daí. Foi lá, reconstruiu, essa palavra principal, reconstruiu o altar. Aí foi lá, fez tudo de novo, porque tinha feito uma bagunça e cortaram tudo, batendo neles mesmo, cortaram as costas, tudo. Aí Elias falou assim, orou a Deus, reconstruiu, orou a Deus. Assim que Elias começa a orar, o fogo desceu do céu, lambeu o holocausto, aleluia. Então, amados, é isso que eu falo, quando você começa a orar com fé, Deus responde, aleluias. E Elias matou eles tudo à espada. Matou eles tudo à espada. Então, o nosso Deus, Ele tem poder, meu, para deixar o inimigo envergonhado, não você. Você é protegido do Senhor. Você tem a proteção de Deus sobre a sua vida, no seu emprego, na sua família. Tem anjos do Senhor guardando a sua entrada e a sua saída nesse momento, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, nosso Deus é fiel. Joel 2:27. Vamos ver o que está lá. Glória a Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, no meio da nossa casa, aleluia. E que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, aleluia. Está vendo? O povo de Deus não é envergonhado, irmão. Ali estava passando ali, estava falando já na bênção, depois do arrependimento, porque lá no capítulo 1 que a gente leu, quando veio a lacus, eles estavam fora do caminho do Senhor, estavam bêbados, estavam fora da presença de Deus, por isso que veio o juízo de Deus sobre o povo. Mas ali não, ali já estavam já dentro do concerto, já estava sendo profetizado a bênção sobre a família deles, sobre o povo de Israel, sobre a nossa casa, que é Israel. Nós somos a Israel de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, amados, hoje o Senhor nos mostrou como fica um povo sem Deus, sem a presença de Deus. Ele fica destruído, porque vem uma caça de demônio e age de uma forma. Aí você já dá uma balançada. Aí na hora que você pensa que vai querendo reanimar, mas já não tem muita força, vem outra. Depois vem outro, acaba de arrebentar, e vem outro e dá o tiro de misericórdia. Aí você está fora da presença de Deus. Aí, saindo Deus, quem que entra? O inimigo. Mas tem uma palavra de Deus aí que fala depois que quando o inimigo sai, depois ele volta e acha a casa vazia, ele vem com mais 7. Vem com mais 7. Então, se ele vem com mais 7, então é 8. É ele mais 7. Ele vem com mais 7. Então dá 8. Vem ele e mais 7 de reforço. Porque um dia ele já perdeu, saiu daquela vida. Que aquela vida entrou Jesus. Mas quando Jesus é eliminado daquela que Jesus não sai, a pessoa elimina Jesus da vida dela. Aí quando Jesus sai, ele volta, mas volta com reforço para não sair mais. Ele vem com reforço, ele vem com mais 7. E o quadro daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que o antes, do jeito da vida que ela levava antes. Então, amados, nós estamos vendo aqui que o Senhor, Ele te mostrou nessa noite que você pode recuperar tudo que você perdeu. Eu quero dizer aqui, estou falando financeiramente, não estou falando o tempo que nós perdemos lá fora sem Jesus. E você também pode entender também que você não perdeu tempo orando para o Senhor, não. A bênção está chegando na sua casa, aleluia.
Está chegando lá. Você não está perdendo tempo não, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Às vezes é preciso você orar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Conforme eu já falei aqui outro dia, a esposa do pastor Moisés orou, foi 14 anos. Ela não desanimou. E o pastor Moisés está aí. E agora a minha missão é orar para a minha família, por ela, para a minha filha, por vocês, pelo pastor Daniel. Orar por cada irmão, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelos irmãos espalhados pelos 4 cantos do mundo, por Israel, que o nosso relógio escatológico chama lá Israel. Tem que ficar ligado lá. Se estiver acontecendo as coisas lá, você pode ter certeza que a volta do Senhor Jesus está próxima. Irmãos, e para fechar aqui, o melhor não é sofrer para recuperar. O melhor não é sofrer para recuperar. Tem que ficar firme com o Senhor. Vou sofrer primeiro, depois eu recupero. Aí buscar Deus. Não. O melhor já é ficar firme de uma vez para não sofrer. Então, o melhor não é sofrer para recuperar. O melhor é ficar firme com Jesus. Firme com Jesus. Para que eu vou sofrer primeiro para depois ter que fazer jejum? Você tem que fazer diariamente já. Para você não precisar sofrer primeiro para depois você correr atrás disso aí. Então, se você não quiser ficar chorando, ficar angustiado, ficar magoado, e a família despedaçada, para depois você tentar reconstruir isso tudo aí, já fica na presença de Deus. Não, para que você vai sair? Para que você vai desanimar? Para depois ficar correndo atrás do prejuízo? Não, vamos ficar firmes, vamos ficar com a vitória. O povo de Deus é mais do que vencedor. Mas a pessoa fica puxando derrota para a vida dela. E finalizando, Joel 2:28. É debaixo da bênção aí. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, Espírito Santo, que é a letra maiúscula, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluias. Mas isso é quando a pessoa está na presença de Deus, é quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Então você pode profetizar que verdadeiramente o milagre vai acontecer. Aleluias. Não fica atrás de revelação não, meu irmão. Não fica atrás de achar que o pastor ali é melhor do que o outro, não, meu irmão. Fica atrás da palavra de Deus, fica firme com Jesus. A revelação já está aqui na palavra de Deus, aleluia. O versículo que nós lemos já é revelação de Deus. O que nós estamos pregando nessa noite é Deus que mandou falar dessa forma nessa noite. Não é 1 João, não é 2 João, mas foi o livro de Joel que está sendo revelado nessa noite para nós, aleluias. Para a gente ter cuidado. Que o inimigo vem sapatinho de algodão, vem de um jeito, depois vem de outro, até você ficar sem nada, até você ficar sem Jesus. Mas nosso Deus está te falando nessa noite para você ficar em alerta, vigiar e orar, para que você não entre em tentação. Vigie, irmão, vigie. Não se deixe levar por heresia, por falsas doutrinas, por tempos bonitos, por tempo de ouro, e vai por aí afora. E congregai. Nós temos que congregar. O inimigo não é fácil, não. O inimigo faz de tudo para que você não venha à casa de Deus. De tudo. Ele faz de tudo. Mas nós temos, ele esquece, ou ele faz de bobo, mas ele sabe que nós temos um Deus forte. Um Deus que nos capacita, um Deus que nos coloca bom ânimo para que a gente esteja aqui, aleluia. Mas tem pessoa que se entrega, estão nas suas casas agora assistindo jogos, vendo filme, deitado, comendo pizza, engordando, aumentando colesterol e vai por aí afora. Tem que falar a verdade. Ao invés de estar aqui se alimentando do verdadeiro alimento que é a palavra de Deus, aleluia. Que é alimento e também remédio. Além de alimentar, ainda é remédio para nós, aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique firme, então você vê aqui como é que o inimigo ataca. Então Joel, através daquela palavra, foi ali literalmente gafanhoto, ele também ilustra da forma que o inimigo chega. Um vem, te ataca de uma forma, outro te ataca de outra, até você não ser considerado nada. Nada. Amém? Eu quero ler mais um versículo, tá, Jonathan?
Isaías 41, 10 e 11. Vamos estudar, já vai dar. Não temas. Isso é o que Deus está me dando agora aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E Ele está aqui. Aleluias. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a destra fiel da sua justiça. Não temas, não te assombres, porque o nosso Deus está aqui. Aleluias. Deus me deu esse versículo aqui agora, irmão. Pode ver aqui no meu esboço, tem nada anotado aqui. Deu aqui agora. Isso é revelação. Isso está aqui, ó, revelação de Deus. Esse versículo é bíblico, está lá. Isaías 41, 10. Então, irmão, fica tranquilo. Não fica atrás daquilo que o homem vai falar para você. Tem homens abençoados que verdadeiramente Deus usa ele para rir. Usa, mas através da palavra. Que Deus te abençoe, irmão. Hoje foi revelado muitas coisas para nós aqui. Conforme Deus tem revelado para mim desde quarta-feira que eu estou meditando essa palavra. Vai num lado, volta no outro, para ver se é gafanhoto, para ver se é inimigo, para ver quando foi escrito o livro. Não é fácil. Aí você arruma um papel, você rasga aquilo, tem que começar do zero. Não é isso que eu quero que fala. É desse jeito. Até acertar, então é uns 3, 4 papéis que vai embora. Assim que Deus faz. Então, talvez a sua primeira oração na sua casa lá, a bênção já vem sobre a sua vida. Mas talvez não é a primeira, talvez vai ser a da manhã, ou talvez vai ser a de madrugada que você vai fazer. Mas a gente tem que ficar firme com o Senhor. Busca nele. O demais, Ele fará. Amém? Que Deus te abençoe. Coloque sobre o seu pé em nome de Jesus. Vamos estar orando.